a me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras de esperança. Eu sou João Batista e é com grande alegria que venho até você meditar o Salmo 33, versículos de 5 a 10, sexto dia da novena, clamando a libertação do medo. Essa novena tem te ajudado, tem feito você refletir, tem acontecido algo de bom em seu coração. Se você quiser testemunhar, com certeza estarei compartilhando com os irmãos aquilo que Deus está realizando em seu coração. Vamos à leitura, lembrando que para você que está com outra tradução, é o Salmo 34, ok? Esse Salmo 33 é na tradução da Bíblia Ave Maria. Versículos 5 ao 10, vamos juntos. Procurei o Senhor e Ele me atendeu. Livrou-me de todos os temores. Olhai para Ele, a fim de vos alegrardes, e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Vede, este miserável clamou, e o Senhor o ouviu, de todas as angústias o livrou. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Reverenciai o Senhor, vós, seus fiéis, porque nada falta àqueles que o temem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, neste dia de hoje eu quero trazer um assunto muito delicado, muito até difícil de falar. Eu quero falar hoje, quero rezar hoje, pedindo ao Senhor para nos curar do medo da violência, medo de assalto, medo relacionado às vezes a traumas da infância relacionado à violência. Quando eu me preparava para esse dia de hoje, para essa fala de agora, o Senhor me fazia pensar de algumas partilhas que eu recebi durante algum tempo, algumas situações de pessoas que eu ia conversar, ia rezar, ia ouvir o que aquela pessoa ia dizer, muito traumatizada, ligada a muitas situações do passado. Em alguns casos, na conversa, na oração, fui percebendo que aquela pessoa tinha sido de alguma forma violentada psicologicamente, fisicamente, sexualmente, ou às vezes a família tinha passado por alguma situação de assalto, enfim, violência. A palavra violência, quando nós dizemos ela soa de uma forma muito, muito triste no coração de muita gente, porque a violência ela pode ser vista de várias formas, e aquilo que às vezes para uma pessoa pode às vezes não ser algo, tão doloroso, tão difícil, para aquela pessoa que foi violentada, para aquela pessoa que teve um histórico de violência na sua infância, dependendo da situação, pode ser algo muito difícil de ser enfrentado. Então, por isso que a gente não pode nunca questionar ou criticar aquilo que o outro sente, Só o outro sabe o porquê de tudo isso. E falar do tema violência, assalto, é falar de algo que às vezes mexe demais com as pessoas. Então eu quero pedir muito ao Espírito Santo que venha em cada palavra que eu estiver dizendo nesse dia de hoje, e que essas palavras, que a oração no final, possam trabalhar em seu coração essa cura, essa libertação. E mais uma vez, aquilo que eu estou dizendo durante a novena: se for necessário, procure um bom profissional para compartilhar dessa dor, dessa
machucadura que está aí no seu coração, às vezes há tantos anos. Você que às vezes viveu alguma violência sexual quando era criança, e às vezes hoje você tem medo de gente, né? Aquilo que a gente rezava no dia de ontem, medo de pessoas, medo de estar entre pessoas, medo de ficar sozinho com pessoas. Então hoje nós queremos clamar ao Senhor que essa libertação aconteça no seu coração. Todo o trauma que isso às vezes te causou, né? Trauma psicológico, emocional. Nós queremos nos colocar diante do Senhor em favor de você. E o Salmo, ele vai nos nortear, ele vai nos dar uma direção muito clara, porque ele começa dizendo assim, procurei o Senhor e ele me atendeu, livrou-me de todos os temores. Então, quando eu procuro a Deus de forma autêntica e verdadeira, ele me dá a graça de livrar o meu coração de todos os medos. Então, se eu tenho este medo que eu acabava de dizer aqui, medo de ser assaltado, medo de ser violentado, medo de alguém da família, né? Às vezes tem pais e mães que são extremamente, entram em pânicos só de pensar. Claro, nenhum pai, nenhuma mãe quer isso para o seu filho. Mas às vezes só de pensar isso já causa um desespero dentro de você. Nunca aconteceu às vezes com seu filho, com sua filha, e não vai em nome de Jesus acontecer. Mas por ter acontecido com você, existe esse pânico alojado dentro do seu coração. Então, nós não podemos descuidar, nós temos que estar atentos sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas, mas eu estou dizendo aqui do pânico que só o pensamento disso causa no seu coração. Procurei o Senhor e ele me atendeu, livrou-me de todos os temores. Então, Senhor, livrai o nosso coração do medo da violência e do medo de ser assaltado, do medo de algo ruim acontecer com as pessoas que nós amamos. Protegei e guardai-nos, Senhor. Por exemplo, a mãe que o filho é caminhoneiro, fica o tempo inteiro pensando que o filho vai ser assaltado, vai ser violentado, porque a gente só vê esse tipo de notícia na televisão, né? Então, nós precisamos confiar em Deus, esperar em Deus. Filho saiu de viagem, Senhor, meu filho, meu esposo, estão em suas mãos. Guardai e protegei cada um deles. Não permita que nada de ruim aconteça. Livrai-os de todos os males, meu Senhor e Deus. Versículo 6, olhai para ele a fim de vos alegrardes e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. É tão difícil quando eu converso com pessoas que passaram pela questão da violência ou mulheres que passam pela violência doméstica. Credo, misericórdia. Acho que é uma das situações mais difíceis do mundo de se atender, né? E o versículo 6 fala algo assim que às vezes é tão difícil para quem vive essa realidade, né? Olhai para ele, para o Senhor, no caso, a fim de vos alegrardes, e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Mas às vezes ele não consegue lidar com essa situação sozinho. Aí é onde eu falo que entra a ajuda de um bom profissional. Às vezes mulheres que foram violentadas durante tanto tempo, né? Pessoas que foram violentadas sexualmente pelo próprio marido, pessoa que devia proteger, amar, guardar, e às vezes às vezes você que está me ouvindo vive essa triste realidade, né? Como lidar com isso? Meu Deus, é até difícil de falar. Então assim, procura a ajuda de um profissional, quem sabe a direção espiritual com um bom sacerdote. Tudo isso é importante para que você saiba como lidar com essa situação tão difícil. Tem pessoas que às vezes nunca foram violentadas fisicamente, mas vivem às vezes uma violência emocional, uma violência psicológica constante. Às vezes a forma que é pressionado no local de trabalho, às vezes a forma que o esposo ou a esposa o trata constantemente. Por que muitas pessoas desistem do seu casamento?
Às vezes o marido é até uma pessoa, a mulher é até uma pessoa muito boa, cuida da casa, coloca tudo dentro de casa, mas vive fazendo um terror psicológico com a pessoa que ama, ou melhor, que deveria amar. Quer manter a pessoa do seu lado por medo, por uma ameaça. Então isso vai causando fobias, traumas, depressão. Quantos estragos isso faz no coração de uma pessoa. Então hoje eu quero rezar essa novena, clamando a Deus o seu milagre, a sua libertação, o seu socorro, a sua cura em tudo que está relacionado à violência, a assalto, a terror psicológico e todas as fobias, traumas, depressão e dores que essa triste realidade causa. Senhor, vinde em nosso socorro. Versículo 7, vede, este miserável clamou e o Senhor o ouviu, de todas as angústias o livrou. Então quem pode nos curar, quem pode nos libertar de todas as angústias, de todos os temores? Quem pode fazer isso? Somente Deus. João, então, se eu rezar com muita fé, Deus pode curar o meu coração de todos esses traumas, todos esses medos relacionados à violência, assalto, enfim, a tudo isso que essas duas realidades causam na minha vida. Deus pode sim, meu irmão, minha irmã, curar teu coração. Mas eu sempre digo e estou dizendo ainda mais de forma incisiva aqui nas palavras de esperança nos últimos dias. Talvez tem casos que é preciso um bom profissional do lado, para que eu possa reaprender a viver, para que eu possa me libertar por inteiro de todos os medos, de tudo aquilo que foi traumático na minha história de vida. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva. Pedir a proteção do céu, pedir a proteção dos anjos para estarem ao nosso lado, pedir que eles venham combater em nosso favor. É tão difícil, né? Eu já conversei com pessoas que estão desequilibradas emocionalmente decorrentes a essas realidades. Isso aumentou, né? Já junta aí todo o pânico, todo o medo estará instaurado no nosso meio por causa dessa realidade. E ainda vem essa triste questão das discórdias, das brigas, das confusões dentro da própria casa, né? Então, às vezes, crianças que são violentadas, jovens que são violentados e crescem com essa dor dentro da alma, dentro do peito. Como ter o coração curado? Somente em Deus. Somente em Deus. Esses dias eu via um delegado relacionado à questão da infância, da juventude, falando, e ele dizia assim: o quanto que aumentou a violência sexual dentro de casa, principalmente de irmãos mais velhos com irmãos mais novos. Pais, atenção aos filhos de vocês, converse com eles, oriente, direcione o coração, a vida e todo o ser dos filhos de vocês. Pensa, ele dizendo que foi assustador o quanto isso aumentou nos últimos tempos dentro da própria casa. Como ele é responsável pela questão da infância e da juventude, ele dizia exatamente do quanto que isso aumentou entre os adolescentes. Então nós precisamos acompanhar de perto, e antes que aconteça qualquer coisa, senta com os filhos de vocês, conversa com eles, fala com eles sobre a questão da sexualidade, pede a Deus sabedoria. Então é preciso ter esse olhar para que um estrago muito grande não aconteça dentro da nossa própria casa. Não estou causando aqui medo em ninguém não, gente. Estou apenas pedindo a vocês, estejam atentos a qualquer mudança. O filho mudou de comportamento, está arredio, está nervoso, não quer conversar, se escondeu no quarto. Senta do lado dele sem gritar, sem brigar, sem humilhar. Tenta descobrir o que está acontecendo. Diga para ele: olha, eu sou seu pai, sou sua mãe, eu quero te ajudar. E quando o filho partilhar algo mais difícil, não sai com ele na bruta, gritando, humilhando. Você
né? O filho partilhou alguma coisa nesse sentido da questão da sexualidade, fica atento. Não vai dizendo o filho tá louco, não, né? Você tá ficando doido, menino? Não. Ouve, reza e vai atrás tentando descobrir a verdade para que tudo isso seja curado dentro do coração. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que às vezes tem uma mágoa muito grande, às vezes do próprio pai, da própria mãe, que quando eram criança contaram para o pai: vizinho fez isso comigo, e o pai e a mãe não acreditaram. E às vezes esse não acreditar do pai e da mãe gerou um grande ódio no coração do filho, que às vezes até é inconsciente, não foi porque o filho ou a filha quis, não. E às vezes hoje o filho carrega um trauma muito grande em relação ao pai e à mãe, por causa que o pai e a mãe não acreditou nele ou nela. Então são histórias, né, irmãos? São fatos, são verdades, são situações que acontecem mundo afora. Então cada um sabe. Talvez essa pregação de hoje não tenha sentido nenhum para quem, graças a Deus, nunca enfrentou realidades assim. Mas para quem já passou, talvez hoje nós estamos mexendo na ferida mais dolorosa da sua história e da sua vida. Quem pode curá-la? Deus. Quem pode ajudar a curar? Um bom profissional. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que se refugia junto dele. Reverenciai o Senhor, vós, seus fiéis, porque nada falta àqueles que o temem. Nada falta àqueles que o temem, né? Aqui, irmãos, eu queria só fazer uma observação. Eu já fui questionado um dia. Dizem que eu não acredito, eu não tenho uma fé às vezes tão grande em Deus como deveria, porque quando eu for conversar com as pessoas eu falo a respeito dos profissionais que a gente tem que procurar. Vocês estão vendo que eu sou insistente com isso aqui, né? Tem pregação igual a de hoje, eu falei quantas vezes isso aqui. Não, eu não vou procurar ninguém não, porque quem vai me curar é Deus. Tá, mas Deus deixou a medicina. Deus deixou os profissionais, Deus deixou os médicos. Ele pode te curar através deles? É claro que sim. Então, se eu tenho condição de buscar uma ajuda, por que não buscar? É isso que eu não entendo. Tem hora que quem está de fora vê a situação de um jeito que eu não vejo e pode me ajudar demais a sair dessa situação. Então, provai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que se refugia junto dele. Se você se coloca na presença de Deus, pede para Ele, me mostra um caminho, e Ele está te mostrando, às vezes, através até aqui da palavra de esperança, que você precisa buscar um bom profissional, que você precisa buscar alguém para te auxiliar. Não é que eu não tenho fé, não, meus irmãos. Eu tenho fé em Deus, eu sei que Deus pode curar uma pessoa diretamente, sem precisar de ninguém, porque Ele é Deus. Mas se Deus deixou os meios para que o meu coração, a minha vida, a minha história seja curada, por que não procurar esses meios? Isso não quer dizer que você não tem fé, não. Pelo contrário, isso quer dizer que você tem uma fé madura, uma fé de quem confia em Deus e que vai usar todos os meios necessários para ficar curado. Eu não vou tomar esses remédios que o doutor passou, não, porque eu não quero ser dependente. Meu irmão, minha irmã, mas se você precisa disso para estar bem, qual o motivo de não cuidar do templo do Espírito Santo, que é a sua vida? Pelo amor de Deus, não vá se automedicar, não vá parar de tomar medicamento por conta própria. Pelo amor de Deus, nós precisamos seguir aquilo que os médicos, os profissionais nos orientam, porque foram deixados por Deus. Então, antes de ir a um médico, reze, ore, confie em Deus e peça: quem é a melhor pessoa? Quem eu devo procurar? Porque Deus, Ele pode usar de todos os profissionais, de todos os medicamentos, para que você seja restaurado, que a sua saúde física, emocional, psíquica seja restabelecida. Então não tenha medo, não. Viu? Que a leitura de hoje, que a reflexão de hoje, pedindo a Deus, é a cura dos medos de assalto, de violência, de todos os traumas relacionados ao passado, tudo aquilo que eu falei a respeito dos filhos, a respeito da questão da violência doméstica, que tudo isso você possa refletir e quem sabe procurar ajuda, sair dessa escravidão, ser uma pessoa livre, liberta, curada, transformada pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e através daqueles que Ele for colocando ao seu lado. Buscar ajuda não é ser fraco. Buscar ajuda é ser consciente
que Deus deixou os profissionais para nos ajudar. Vamos à novena, vamos pedir hoje a cura de todos esses medos que nos sufocam, que nos deixam atordoados, que nos deixam limitados e principalmente, sabe qual é a palavra que Deus me dá? Que nos deixam infelizes. Quantas pessoas são infelizes porque até hoje não resolveram essas questões da sua história de vida relacionada à violência, a medo de assalto, a medo e traumas relacionados a essas questões da infância, né? Então, vamos pedir ao Senhor a libertação de todo medo. Senhor Deus, em nome de Jesus, peço que entre em meu coração e no coração dessa pessoa por quem eu rezo. Diga o seu nome para o Senhor, João Batista. Diga o nome da pessoa por quem você está rezando. Que tua mão poderosa, Jesus, toque todas as experiências de vida que precisam ser curadas, transformadas na minha vida e na vida dessa pessoa. Senhor, que eu possa sentir tua presença tão forte e de forma tão verdadeira e autêntica na minha vida, que seja tirado de mim a insegurança, o medo e as perturbações psíquicas e emocionais relacionadas à violência, a assalto e a traumas nesse sentido da minha infância. Senhor, eu creio no teu poder transformador e peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, liberta-me destes medos. Quais são os medos? Medos de assalto, medo de violência, traumas na infância relacionados a essas questões. Senhor, que libertastes os teus filhos de temores e angústias, olhai com bondade as minhas fraquezas. Eu creio, Senhor, que sois o Pai e como filho vos peço. Liberta-me dos temores do medo e das angústias que muitas vezes me assaltam. Sei que não devo ter medo, pois sei que estás comigo. Pai, por teu Filho Jesus me defenda, me proteja e me ame, curando esses traumas do meu coração. Pai, tirai do meu coração todo medo, pois eu creio, Senhor, que com tua presença eu serei suficientemente forte para enfrentar esses medos e para superá-los. E assim então, te louvarei e exaltarei o teu nome. Liberta-me, Senhor, transforma-me, Senhor, encoraja-me, Senhor. Tua presença me basta, Pai. Isso eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a tua bênção cele agora toda cura e libertação em meu coração e em minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos, como Deus é santo. Tenham todos um bom dia. Volto com o 7º dia da novena, clamando a libertação do medo. Bom dia. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.